uma amostra daquela água e a partir daí são feitos estudos para verificar se essa água ela pode ser utilizada para um consumo humano ou não, tá bom? Bom, a gente já viu então basicamente dois conceitos, né? A questão da população e da amostra. Nós vimos também que existe uma relação entre esses dois conceitos, mas vamos verificar isso de uma forma visual? Acompanhem comigo então. Nesse próximo slide, nós temos então uma tabela em que mostra justamente a relação entre população e amostra. Então, no primeiro momento, eu tenho a população, em que dá para ser observado, posteriormente talvez vocês verifiquem melhor, mas ela delimita um conjunto bem maior, tá? E no caso da amostra, ela é uma pequena parte desse conjunto. Então, nós temos que verificar aqui, que no caso da estatística descritiva, nós podemos fazer uma descrição, né, desses dados, tanto com relação à população, quanto com relação à amostra. Se nós observarmos bem essa figura, nós conseguimos concluir que essa amostra é uma pequena parte da população como um todo. Então, análise descritiva, ou seja, a descrição, a sumarização desses dados, eu consigo fazer isso tanto para a população como um todo, quanto para uma amostra. Bom, mas no caso da inferência estatística, que seria um outro ramo da estatística, nós temos três momentos. Nós podemos estar fazendo a estimação de quantidades desconhecidas, mas nesse caso só com a amostra. Por que eu consigo fazer uma estimação de quantidades desconhecidas? Porque quando eu estou trabalhando com a amostra, eu não tenho o conjunto todo, eu só tenho uma pequena parte e a outra parte, para mim, a princípio, ela é desconhecida. Então a gente consegue fazer uma estimativa disso. No outro momento, pessoal, vocês podem observar que tem a extrapolação dos resultados. Qual que é a ideia? É tentar mapear uma função. Qual que é o padrão encontrado numa determinada amostra? E a partir daí, eu vou concluir que esse padrão ela existe também lá na população. E um terceiro momento é justamente com relação teste de hipóteses. Qual que é a ideia aqui? Bom, eu tenho uma hipótese sobre o perfil socioeconômico dos alunos matriculados no TADES. É uma hipótese. Só que para fazer essa pesquisa com todos os alunos, eu vou gastar um tempo para isso. Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar uma parcela, uma amostra dessa população, né, que já foi definida, e verificar, junto a eles, maiores informações. Então, a gente tem uma hipótese inicialmente sobre o perfil socioeconômico dos alunos. Mas com o estudo mais detalhado dessa amostra, a gente consegue chegar numa conclusão. Então, no caso da inferência, nós vamos ter casos específicos, apenas da amostra, mas a gente consegue concluir como que está esse resultado na população, tá certo? Vamos acompanhar então para frente. O que a gente tem nos próximos slides? A gente tem uma observação muito importante. Olha só, trabalhando com amostras, ao invés de toda a população, como a gente vem explicando, o tempo e o custo da pesquisa são reduzidos. Olha aí o fator econômico, o fator tempo de novo aparecendo. Dependendo da amostra selecionada, ou seja, da parte da população que a gente seleciona, a taxa de erro referente à população estudada pode ser muito baixa. Então também faz sentido a gente saber qual parte da população vai ser selecionada para realizar o estudo. Dependendo da parte que a gente selecionar da população, o erro pode ser muito alto. Por exemplo, vamos supor que exista lá os torcedores de futebol no Brasil, ok? Os torcedores de futebol no Brasil. Cada torcedor tem seu time, equipe que torce. Então tem lá várias equipes diferentes, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, entre outros. O que acontece? Se for selecionar uma amostra, pegar uma amostra, selecionar uma parte da população, se pegar, vamos supor que de repente, em algum acaso, pega-se somente torcedores do Corinthians, por exemplo, para verificar a quantidade de pessoas, a porcentagem de torcedores de cada time. O que acontece? Nesse resultado dessa pesquisa vai dar disparado que a maior torcida do Brasil é o Corinthians. E isso pode não ser verdade, né? Claro. Então, isso é um tipo de alerta que a gente tem que fazer, que é o que está aí no slide. Olha, dependendo da amostra selecionada, a taxa de erro referente à população estudada pode ser muito baixa, mas também pode ser alta. Então, por isso, a gente precisa conhecer a amostragem. É um outro conceito, identificar como selecionar a amostra de uma população. Então, dependendo se a gente tem informação ou se não tem, muda-se o tipo de seleção, ou seja, de amostragem, de como separar um grupo lá da população para ser estudada. Então, vamos a seguir.
Olha aí, a amostragem pode ser realizada de diversas formas e depende muito, claro, do conhecimento da população. Então, como eu falei, se a gente souber tiver alguma informação da população, isso vai facilitar e ser mais fidedigna a pesquisa. Claro, dependendo do conhecimento da população, dos recursos disponíveis, entre outros fatores. Visa fornecer um subconjunto que represente as características da população. Então, claro, sempre a nossa pesquisa, se a gente vai trabalhar com a amostra, fique claro, que tenha isso na mente de vocês. A gente sempre tenta representar com maior fidelidade as características da população. Então a amostragem tem que tentar utilizar as informações que a gente tem sobre a população, se a gente tiver alguma informação, claro, para conseguir deixar essa amostra com mais características possíveis proporcionalmente da população, para a gente poder inferir resultados. Afinal, a gente está falando da estatística indutiva, né, estatística de inferência, ok? Então vamos começar a ver alguns tipos de amostra, né, Tereza? Isso, vamos começar a conhecer quais são os tipos existentes dessas amostras. O primeiro tipo de amostragem é o caso da amostragem simples aleatória. Essa é uma forma muito comum de amostragem, né, a mais simples, vocês vão ver, em que os dados que comporão a amostra são selecionados aleatoriamente. Então, nesse caso, é um sorteio totalmente avulso. Exemplo clássico para isso, sorteio da Mega Sena, né? Então, tem lá bolinhas de 0 a 9. Nesse caso aí, olha, é totalmente avulso. Sorteou, voltou e assim por diante. Então, não há um critério para isso. Então, totalmente aleatório ou randômico. Vamos acompanhar, então, um exemplo que fala sobre isso? Um outro caso, são os sistemas operacionais mais utilizados no Brasil. Então, seleciona-se aleatoriamente usuários brasileiros. Considere que a população, nesse caso, poderia ser 100 mil usuários e que se quer uma amostra de 10%. Neste caso, serão retirados 10 mil usuários aleatoriamente, tá? Pessoal, quando se fala de amostra e a população, normalmente, quando é de amostra, é de se tirar 10%. Tá? Então, se eu tenho 100 mil, eu tirei 10%, ficaram os 10 mil. Tá? Então, nesse caso aí, quais são os sistemas operacionais? São aleatoriamente selecionando as pessoas, os usuários, e verificando qual é o tipo de sistema operacional a ser utilizado. Okay? Vamos seguir, então, com os nossos slides. Então, a gente tem o próximo, que é a amostragem estratificada. Esse nome pode parecer estranho, né? Estratificada, que vem de extrato. E extrato significa amostra e reúne unidades mais ou menos homogêneas, ou seja, com características em comum, entre elas aí. E aí, claro, mais uma vez, reforçando, tenta representar mais fielmente a população. A amostragem, a ideia é essa, e a ideia da estratificada é você, quando tem alguma informação simples e aleatória, você não tem informações, então você sorteia lá, né, aleatoriamente, randomicamente, alguns elementos lá que vão ser pesquisados. Na estratificada, não. Na estratificada, se você tem alguma informação, você pode fazer o uso delas. Então, esses estratos funcionam mais ou menos como grupos, ok? Como grupos. Então, a gente pode entender como grupos que têm algumas características em comum, como, por exemplo, o sexo, os homens e as mulheres, ok? Vamos ao exemplo, dar continuidade no exemplo que a Tereza iniciou. Exatamente os de sistemas operacionais mais usados no Brasil. Então, sabendo que existem mais usuários do sexo masculino do que do sexo feminino, então a gente seleciona proporcionalmente mais homens. Então, por exemplo, dos 100 mil usuários do sexo, usuários de sistemas operacionais, 55 mil são homens. Então, com uma amostra de 10% sobre 55 mil, a gente tem o quê? 5.500. 5.500. Então, a gente vai sortear 5.500 usuários do sexo masculino e 10% do grupo do sexo feminino. Então, o sexo feminino, as mulheres, são 45 mil usuários. Então, 10% de 45 mil, do resultado está aí embaixo, 4.500. Repare que 5.500 mais 4.500 é igual a 10 mil, que 10 mil é 10% da população toda, que é 100 mil. Mas aí você pode estar perguntando, tá, professor, mas se vai ser selecionado 10 mil meio que aleatoriamente, qual é a diferença da simples e aleatória? Não é aleatoriamente, né? A gente vai sortear aleatoriamente no grupo dos homens e aleatoriamente no grupo das mulheres. O que interessa é que no fim a gente vai ter uma proporção exatamente igual à proporção da população. Enquanto na simples aleatória corre-se o risco